A oração eleva o ser humano. Falo aqui da verdadeira oração, praticada espiritualmente, com o espírito, através da intuição. Não uma oração mental, decorada ou inventada num determinado momento, através de um mecanismo cerebral. Uma oração dessa espécie não dispõe de um núcleo vivo, não dispõe de vida espiritual. E ela, assim, não ascende e não eleva o ser humano. É como uma chama que morre por falta de oxigênio. Assim são as meras orações mentais. Enquanto que as orações intuitivas, elas ascendem, elas se elevam como uma chama que queima e ilumina. Então o modo correto de orar é de dentro para fora e não de fora para dentro. E o momento atual em que a humanidade se encontra exige um trabalho constante de vigília e oração. Quem agora quiser se posicionar corretamente e quiser caminhar junto com essa transformação global, precisa estar muito atento, sintonizado, desperto, ligado, equilibrado, para compreender os acontecimentos, as mudanças e as transformações. E alguém somente consegue compreender isso intuitivamente, pressentindo os acontecimentos e não calculando os acontecimentos, porque o ser humano quer calcular tudo do seu jeito, quer fazer tudo do seu jeito, quer impor a sua vontade à vontade de Deus. Mas o momento atual exige justamente esta concordância interior, esta sintonia, esta confiança interior para que o ser humano possa ser orientado. O ser humano precisa se deixar orientar agora para dar os passos certos na sua vida e caminhar junto com a grande transformação global que aí está. Algo está acontecendo. Praticamente tudo está desmoronando. Aquele velho sentido de vida não faz mais nenhum sentido, ou aquele velho estilo de vida, né? Não faz mais praticamente nenhum sentido agora, porque a mudança está aí. E quando eu me refiro de acompanhar esse novo momento, não estou dizendo para aderirmos às novidades, porque as novidades, os modismos não têm nada a ver com essa mudança e transformação espiritual. As tradições mortas e os modismos depravados são os dois lados de uma mesma moeda. Essa moeda do materialismo, da estagnação, de uma humanidade que chegou ao fim da linha e não sabe o que fazer. Então hoje, mais do que nunca, é preciso vigiar e orar dentro de si, para estar alerta, porque algo gigantesco está acontecendo e haverá de acelerar-se cada vez mais daqui por diante. E apenas aquelas pessoas ligadas é que poderão dar os passos decisivos em suas vidas. As profecias falam de um arrebatamento da terra. O que seria um arrebatamento? A terra seria elevada, colocada numa outra posição, num outro lugar. E por quê? Porque ela baixou
ela decaiu por causa desta humanidade decadente. Daí alguns poderiam dizer, mas que loucura é essa? Dizer que a Terra baixou da sua órbita e que vai novamente ser colocada na sua antiga órbita através de um arrebatamento. Como será possível um planeta sair da sua órbita? Ora, é muito fácil de compreender. Nós precisamos entender que os pensamentos, os sentimentos, as palavras, as ações moldam a matéria grosseira, densa. Tudo o que nós pensamos, sentimos, fazemos e falamos tem efeitos sobre a matéria grosseira mais densa. E os seres humanos, através da sua forma errada de proceder, ao longo dos séculos e dos milênios, foram conferindo um peso extra ao planeta Terra, ou seja, a sua matéria grosseira mediana e a matéria grosseira fina, ou isso que muitos denominam de plano astral, onde hoje encontra-se uma grossa camada de energias trevosas, constituídas pelos próprios seres humanos ao longo dos milênios, por meio de seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E este peso fino material, ele por fim densificou a própria matéria grosseira mais densa e fez com que a matéria grosseira mais densa, ou seja, o planeta em si, baixasse da sua órbita original. Então hoje a Terra, ela viaja no espaço num lugar abaixo de onde ela deveria estar, ou seja, mais distante da luz, mais distante da influência de irradiações mais luminosas e positivas. E por que ocorreu isso? Porque os seres humanos deliberadamente se afastaram dessas irradiações luminosas, fecharam seus espíritos para essas irradiações luminosas por causa do excesso de mente. Essa mente materialista que por fim passou a reconhecer apenas a si mesma, dando origem a todo esse lixo energético, isolou o espírito das pessoas, o espírito das pessoas incapacitado de captar energias mais elevadas foi esquecido dentro dos indivíduos. Assim foi se processando um adormecimento espiritual cada vez maior e os seres humanos foram lançando mais lixo mental e sentimental no anel trevoso. Isso foi conferindo um peso tão gigantesco que por fim a própria Terra de matéria grosseira mais densa saiu da sua órbita, do lugar onde deveria estar. E agora gravita em baixios mais escuros, frios e distantes da luz. E o arrebatamento seria, na verdade, justamente esta recolocação da Terra novamente no seu devido lugar. E o que o tema oração que eu estava conversando no começo deste vídeo, apresentando no começo deste vídeo, tem a ver com o arrebatamento da Terra. Tem tudo a ver. Por causa da inabilidade, da falta de habilidade dos seres humanos na oração, que foi se dando esse adormecimento espiritual. Oração precisa estar sempre acompanhada da vigilância espiritual. Ou melhor, a vigilância espiritual precisa estar à frente da oração. Então, vigilância e oração são duas formas dos seres humanos comungarem com energias mais elevadas, lançando para o ar também energias mais puras, o que contribui para a manutenção do planeta Terra com a sua matéria grosseira mediana e a matéria fina.
matéria grosseira fina. Mas como os seres humanos desaprenderam esta verdadeira arte da oração que se dá em espírito e não mentalmente, que se apartaram da luz. E uma vez que os seres humanos se apartaram da luz, foram dando origem a obras cada vez mais densas, obscuras, pesadas. Os seres humanos foram conferindo um peso a tudo. Tanto a matéria grosseira mais densa, como a matéria grosseira mediana e a matéria grosseira fina. E tudo isso contribuiu para o rebaixamento da Terra, porque o pensamento e os sentimentos elevam a matéria grosseira mais densa ou a rebaixam. E como os seres humanos alimentaram péssimos pensamentos e péssimos sentimentos que rebaixaram a matéria grosseira mais densa. Ou seja, o planeta em si, que hoje percorre uma trajetória nas profundezas da escuridão, distante de irradiações mais favoráveis. E a profecia, ou as profecias, dizem que num determinado instante ocorreria isso, que denominamos hoje como a elevação do planeta, o arrebatamento do planeta, que seria uma volta, um retorno à antiga órbita, à antiga trajetória, mais próximo da luz. E é claro que esse arrebatamento ele não vai se dar de forma tranquila, como alguns pensam. Uma que, se a Terra for novamente reconduzida à sua antiga posição, lá existe uma vibração mais elevada, uma vibração mais forte, que vai, por sua vez, repelir aquilo que não estiver em harmonia com essa vibração. Ou seja, esses seres humanos materialistas dos dias atuais que vivem apenas no cabeção, no piloto automático, não têm como suportar a vibração nessa posição, nesta órbita mais elevada. Se a Terra for reconduzida novamente à sua antiga órbita, a maioria da humanidade vai perecer, porque não vai suportar essa vibração, e a maioria desta humanidade materialista vai desencarnar. E daí o planeta Terra vai ficar para aquelas pessoas harmonizadas com esta vibração e que podem viver e suportar essa vibração, porque é algo fácil de compreender. Uma pessoa que não se desenvolveu espiritualmente, que é densa espiritualmente, que vive apenas no cabeção, que não desenvolveu seus corpos anímicos, não tem como harmonizar-se com energias, com irradiações mais elevadas. Uma pessoa assim vai desencarnar neste processo de separação do joio e do trigo. Então, uma vez que a Terra seja arrebatada, que ela seja erguida à sua antiga posição e a humanidade se deparar com uma vibração mais elevada, a maior parte da humanidade vai perecer, porque não terá como suportar essas vibrações. E isso será um processo de separação do joio e do trigo, daqueles que estão minimamente libertos espiritualmente para suportar essa vibração e aqueles que nunca trabalharam a sua vida espiritual e que, estando densos demais, não têm como suportar essas vibrações. E a forma do ser humano se preparar para este momento é através da vigilância e da oração. A verdadeira oração fortalece o espírito, torna o ser humano espiritualmente mais leve e capaz de suportar
estas vibrações vindouras, diante das quais a humanidade será colocada como um grande processo de separação do joio e do trigo, dos dormentes e dos despertos. Estamos no limiar desse processo. Alguns poderiam dizer: Mário, isso que você está falando é tudo uma grande loucura, isso não tem nada a ver, isso são absurdos e fantasias da sua mente. Mas profecias falam desse processo. Abdrushim, em sua obra Na Luz da Verdade, explicou como se dará esta grande transição, esta transformação. Muitas vezes eu me faço a seguinte pergunta: se a humanidade ainda tem chances diante disso? Porque ela regrediu tanto, ela decaiu tanto, ela se tornou tão densa energeticamente, que a maioria esmagadora das pessoas não tem como suportar uma irradiação mais elevada. Uma irradiação mais elevada certamente faria com que a maioria esmagadora da humanidade desencarnasse. Ou seja, as pessoas morreriam por não conseguirem suportar essas irradiações mais elevadas. Então esta é a prova de fogo. Este é o tudo ou nada diante do qual a humanidade está. E a única forma de se preparar para tudo isso é através do arrependimento, através de uma reforma interior, de um desapego diante dos vícios, das pendências, da sensualidade depravada, de toda essa decadência moral. Ou seja, o ser humano precisa nascer de novo dentro de si para estar minimamente apto a suportar e poder encarar este momento vindouro, que não está longe. Não está longe. Às vezes tenho a sensação que já estamos no meio deste momento, que o desmoronamento de praticamente tudo sobre a Terra, que o caos social, que essa imensa crise global, na verdade já denuncia que a Terra está sendo arrebatada. E tudo o que está errado haverá de esfacelar-se, desmoronar, derreter, cair aos pedaços. E o que estamos experimentando agora é apenas o começo. As coisas se tornarão muito mais intensas e as pessoas precisarão estar preparadas internamente se quiserem subsistir neste momento. Então, para se preparar para tudo isso, é necessário praticar o perdão, a reforma interior, a vigilância e a oração, sem falar que a verdadeira oração torna as pessoas mais leves. E se a humanidade hoje tivesse uma certa quantia de pessoas mais leves espiritualmente e bem sintonizadas, essas pessoas poderiam atuar como pontes que poderiam ajudar nesse processo de transição. Pontes intermediárias entre a luz e a humanidade. Então hoje, quem ainda tem o espírito minimamente desperto dentro de si e ouve a sua intuição, tem uma grande responsabilidade de praticar constantemente a vigilância e a oração. O momento atual não é mais de dormir, mas de manter-se acordado em vigília e oração, para tornar o seu espírito leve, para poder caminhar junto com essa transformação global, para o novo lugar que a humanidade haverá de ocupar junto com a Terra na sua nova posição. E se este arrebatamento não vier a ocorrer, se isso não se der, será o fim
da humanidade terrena, porque da forma como ela se encontra, decadente como ela está, dando origem a ações e atitudes tão pesadas, o planeta vai baixar cada vez mais e se encontrar cada vez mais distante da luz. Se nós não contarmos com a bondade do Criador para arrebatar o planeta, a humanidade não terá mais chance alguma. E a forma de nós contribuirmos com o Criador é praticando a vigilância e a oração, atuando como velas aqui nesta matéria grosseira mais densa, para participarmos conscientemente neste processo que certamente está em marcha, porque praticamente tudo está desmoronando. E por que praticamente tudo está desmoronando? Está desmoronando sozinho o que aí está? Está desmoronando sozinho? Não. Existe a força da luz impulsionando por trás para que tudo desmorone e as pessoas aprendam com o desmoronamento da grande obra humana, com o sofrimento daí resultante, com o desespero. O momento atual exige das pessoas, mais do que nunca, um aprendizado frente a tudo o que está acontecendo. E somente pessoas leves em espírito e bem sintonizadas que poderão acompanhar o planeta nesta nova órbita, nesta nova posição. Posição esta mais perto da luz, onde os sobreviventes poderão desfrutar de irradiações mais elevadas que, por sua vez, exigirão atitudes elevadas. Porque nesta nova posição que a Terra haverá de encontrar, a pessoa que não se sintonizar corretamente, ela será repelida, ela será aniquilada, ela será atirada para fora daquela órbita e daquela posição, porque a luz exigirá por parte dos seres humanos sintonia, vigilância, oração, atitudes corretas e adequadas. E quem não quiser se adaptar a esta nova ordem será literalmente riscado e eliminado da obra do Criador. Assim as coisas serão. Estamos diante deste processo e agora, mais do que nunca, é preciso vigiar e orar. A vigilância e a oração são as chaves para que o ser humano possa participar desse processo conscientemente, caminhando junto nesta grande transformação global. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!